Muito bem, família. Estamos ao vivo para mais uma live por este canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta live. Família, já estamos em Copacabana. É isso mesmo, pessoal. Mais esta live. Opa. Família, já estamos em. Fala comigo aí como que tá o áudio. Não repare, tá, família? Que nós estamos em Copacabana. Como que tá o áudio, como que tá a imagem? Viemos já mais cedo, né, família? Para a gente pegar um local mais próximo aqui, onde haverá a maior manifestação de todos os tempos, né? Será a maior manifestação. É o início de várias, tá, família? E graças aí à colaboração de cada um de vocês aí, muito militonto mandando aí 13 centavos, 1 centavo. Chupa essa cana, chupa essa militonto. Aqui estou, né, para levar para vocês as informações aí direto em loco, né, de Copacabana aqui. Gratidão a todos que têm colaborado aí. Lembrando, pessoal, não podemos esquecer, dia 6, infelizmente, né, para o desespero dos petistas aí, eu vou ter que continuar aqui na campanha aqui pedindo ajuda, porque dia 6, mês que vem, já temos outra manifestação que será na Avenida Paulista, beleza? Então, depois que passar as manifestações aí, vocês não vão me ver mais pedindo nada aqui, beleza? Então, continue aí colaborando aí para que dia 6 também possamos estar indo até São Paulo, beleza? E vão que vão, porque tem muita informação para trazer aqui. Fraude internacional, corrupção milionária. Ah, papai, eu avisei, família. Quantas vezes eu falei aqui que esse camarada iria cair do cavalo? Que camarada é esse? O cara que não pode, ó, não pode passar um condicionador no cabelo. O cara que economiza shampoo. É, ele mesmo, família. Ele mesmo, esse cara mesmo. A situação está degradante. O cerco internacional está fechando para o lado dele. A lei Magnitsky, lei Magnitsky, é a morte financeira. Ah, papai. Aquilo que ele desejou para as pessoas, aí, quantas pessoas foram perseguidas pelo careca, família? Quantas pessoas aí perderam a liberdade financeira, perderam conta em banco? Quantas pessoas sofrem na mão do torturador? E agora o jogo virou o chicote, o tão famigerado chicote mudou de mão. Ah, papai, isso é magnífico, meu filho. É hora de comemorar, porque o chicote não está mais na mão de ditador da toga, né? As coisas estão mudando, família. A situação está mudando. O trem tá feio. A posição mudou de lado agora, né? Aquilo que parecia impossível, agora não é mais. Vamos iniciar aqui, família. Eu vou colocar o vídeo aqui sem delongas. Eu já peço a você que vai falando aí nos comentários aí, família. Como que tá o áudio, como que tá a imagem, tá? Se tá tudo bem, se tá tudo certinho aí, porque a gente tá usando a internet aqui. Então a gente tem que ir olhando aí se tá tudo, se não tá travando. Deixa eu até conferir aqui no meu celular aqui, ó, porque a gente vai colocar o áudio, o vídeo aqui agora dessa informação bombástica. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá. Não, para mim aqui tá perfeito. Para você aí tá perfeito? Comenta aí, pessoal. Tá tudo ok? Deixa eu até compartilhar aqui de uma vez. Eu vou pedir você que tá aí do outro lado. Compartilha para 5 pessoas aí, pessoal, porque infelizmente a gente começou a live um pouquinho mais tarde. Então, dispara a live aí para 5 pessoas, joga nos 5 grupos. Joga a live aí nos 5 grupos aí para chame 5 pessoas para essa live aí. Vamos multiplicar isso aqui, porque é informação de qualidade. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Já estamos, lembrando, em Copacabana. Viajamos a noite inteira, família. Eu estou um pouco aí cansado, mas não podemos deixar de trazer a informação precisa e contundente aí para todos vocês, beleza? Vamos aqui então, sem delongas, vou colocar o vídeo aqui e nós vamos acompanhar aí preste atenção, 2 fraudes internacionais envolvendo o cara que não pode nunca mais na vida pentear
o seu cabelo, né? Vamos ouvir aqui, ó. Dá o like aí, pessoal, por gentileza. Canal Verdade Pátria, os créditos, hein? Fala aí comigo aí, pessoal, como que tá o áudio, se o áudio tá funcionando beleza, tá rodando redondinho aí. Vou colocar aqui. Vamos lá. 2 escândalos internacionais explodem e caem no colo de Alexandre de Moraes. Tudo acabou de vir à tona. Uma pergunta que me intriga é: quem eram os grupos poderosos que estavam acobertando as ações de Moraes e impedindo que Bolsonaro reagisse contra o golpe armado para arrancá-lo do poder e colocar um ex-presidiário na cadeira da República? E ainda mais, não é só isso que vamos mostrar. Outra bomba contra o Alexandre de Moraes. Uma fraude internacional que expõe ele e o Joe Biden. O atual presidente Donald Trump já tem conhecimento desse caso, não vai demorar para agir. Segura aí que vou mostrar tudo nesse vídeo. Aperte no like para que essa denúncia contra o Xandão não fique impune. Espalhe também esse vídeo com seus contatos internacionais. Pelo Zé. Aí. Segura essa bomba que eu vou soltar agora, porque o que você vai ouvir aqui vai explodir sua mente. Não sei se você notou, mas será que houve uma leve movimentação estranha? Será que o Xandão baixou a guarda? Será que o ministro Alexandre de Moraes recuou e resolveu ser bonzinho? Nada disso. O que acontece é que ele perdeu o respaldo que mantinha suas ações autoritárias. E quem estava por trás desse respaldo? Nada menos que os Estados Unidos. Isso mesmo, galera. O FBI, a CIA e até o Departamento de Estado estavam acobertando as ações criminosas de Moraes. E agora, tudo está prestes a vir à tona. Será que o império da impunidade está ruindo? Fique ligado, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Vamos lá, pessoal. A trama começa com uma revelação bombástica. O ministro Alexandre de Moraes, aquele que muitos chamam de censor Moro, não agia sozinho. Ele tinha o respaldo de grupos poderosos dos Estados Unidos. E olha só o que ele fazia com esse apoio. Censura, inquéritos ilegais, perseguição política... Pera aí, pessoal, eu tô tentando regular o áudio aqui. Tá com eco aí, né? Só um minuto aí, deixa eu tentar regular aqui para não dar esse problema aí, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que eu tô regulando o áudio aqui, ó. Sei lá, eco. Vê aí agora se tá com eco. Vai explodir sua mente. Não sei se você notou, mas será que houve uma leve movimentação estranha? Será que o Xandão baixou a guarda? Será que o ministro Alexandre de Moraes recuou e resolveu ser bonzinho? Nada disso. O que acontece é que ele perdeu o respaldo que mantinha suas ações autoritárias. E quem estava por trás desse respaldo? Nada menos que os Estados Unidos. Isso mesmo, galera. O FBI, a CIA e até o Departamento de Estado estavam acobertando as ações criminosas de Moraes. E agora, tudo está prestes a vir à tona. Será que o império da impunidade... Pera aí. Tenha paciência aí, pessoal. Tenha paciência que eu tô tentando melhorar isso aqui, hein? Vamos ver agora aí. Vocês me falam aqui se ainda tem eco. Fala aí. Espalhe também esse vídeo com seus contatos internacionais. Pelo Zé. Segura essa bomba que eu vou soltar agora, porque o que você vai ouvir aqui vai explodir sua mente. Não sei se você notou, mas será que houve uma leve movimentação estranha? Será que o Xandão baixou a guarda? Será que o ministro Alexandre de Moraes recuou e resolveu ser bonzinho? Nada disso. O que acontece é que ele perdeu o respaldo que mantinha suas ações autoritárias. E quem estava por trás desse respaldo? Nada menos que os Estados Unidos. Isso mesmo, galera. O FBI, a CIA e até o Departamento de Estado estavam acobertando as ações criminosas de Moraes. E agora, tudo está prestes a vir à tona. Será que o império da impunidade está ruindo? Fique ligado, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Vamos lá, tudo acabou de vir à tona. Uma pergunta que me intriga é... Pessoal, agora melhorou, né? Fala comigo aí, melhorou agora, né? Vamos lá então, vamos voltar do início aqui. Desculpa aí que eu tava regulando o som aqui. E agora? 2 escândalos internacionais explodem e caem no colo de Alexandre de Moraes. Tudo acabou de vir à tona. Uma pergunta que me intriga é...
Quem eram os grupos poderosos que estavam acobertando as ações de Moraes e impedindo que Bolsonaro reagisse contra o golpe armado para arrancá-lo do poder e colocar um ex-presidiário na cadeira da República? E ainda mais, não é só isso que vamos mostrar. Outra bomba contra o Alexandre de Moraes. Uma fraude internacional que expõe ele e o Joe Biden. O atual presidente Donald Trump já tem conhecimento desse caso e não vai demorar para agir. Segura aí que vou mostrar tudo nesse vídeo. Aperte no like para que essa denúncia contra o Xandão não fique impune. Espalhe também esse vídeo com seus contatos internacionais. Pelo Zap. Segura essa bomba que eu vou soltar agora, porque o que você vai ouvir aqui vai explodir sua mente. Não sei se você notou, mas será que houve uma leve movimentação estranha? Será que o Xandão baixou a guarda? Será que o ministro Alexandre de Moraes recuou e resolveu ser bonzinho? Nada disso. O que acontece é que ele perdeu o respaldo que mantinha suas ações autoritárias. E quem estava por trás desse respaldo? Nada mais, nada menos que os Estados Unidos. Isso mesmo, galera. O FBI, a CIA e até o Departamento de Estado estavam acobertando as ações criminosas de Moraes. E agora, tudo está prestes a vir à tona. Será que o império da impunidade está ruindo? Fique ligado, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Vamos lá, pessoal. A trama começa com uma revelação bombástica. O ministro Alexandre de Moraes, aquele que muitos chamam de censor Moro, não agia sozinho. Ele tinha o respaldo de grupos poderosos dos Estados Unidos. E olha só o que ele fazia com esse apoio. Censura, inquéritos ilegais, perseguição política e até prisões sem acusação ou condenação. Sim, você não leu errado. Pessoas foram presas sem o devido processo legal. E tudo isso estava sendo acobertado pelo FBI, CIA e Departamento de Estado. E eu vou te dizer, isso não é teoria da conspiração. O jornalista Michael Shellenberger já trouxe à tona provas contundentes que mostram como esses grupos interferiram diretamente no Brasil. E olha só o que mais. Eles estavam por trás da pressão para que o resultado das eleições de 2022 fosse aceito sem questionamentos. Será que as caixas mágicas tinham dedo estrangeiro? E aí, você acha que isso é coincidência? Pode anotar, o cerco está se fechando. Com a queda do respaldo internacional, as ações de Moraes estão sendo expostas. E o que isso significa? Que a justiça pode estar prestes a agir. E eu te pergunto, será que o império da impunidade está ruindo? E olha só o que mais. O Departamento de Defesa do Zéua também estava envolvido nessa trama. Eles queriam derrubar Bolsonaro e colocar o ex-presidiário no poder. Mas por quê? Será que era por alinhamento ideológico? Nada disso. Eles sabiam que o ex-presidiário seria mais fácil de controlar, um verdadeiro fantoche para implantar suas agendas, como a famosa Agenda 2030. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme no seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, visita oficial à Organização das Nações Unidas. O seu secretário-geral, Antônio Guterres, elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a reportar esse modelo piloto de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. Agora, galera, vamos falar sobre o que pode acontecer a partir de agora. A expectativa é que os documentos que estão prestes a ser revelados no Zéua, através do escândalo da USAID, mostrem que muita gente recebeu dinheiro para manter essa trama. E olha só, esses grupos achavam que jamais seriam descobertos, mas a casa caiu. E não para por aí. Dados secretos indicam que as eleições de 2022 podem ser anuladas. Sim, você não leu errado. Toda aquela eleição, conduzida de maneira injusta, está sob investigação. E o que isso significa? Que o Brasil pode ter a chance de refazer suas eleições de maneira limpa, com voto impresso e auditável. Mudando um pouco de assunto, quero destrinchar mais outra bomba contra o Alexandre de Moraes. Uma fraude internacional que expõe Moraes e Biden, e o atual presidente, Donald Trump, já tem conhecimento desse caso e está de olho. Olha só, isso é urgente e precisa ser espalhado nos grupos do Zap. Olha, acaba de vir à tona um esquema internacional de fraude que pode derrubar Alexandre de Moraes e até mesmo o Joe Biden, que pode também estar envolvido. Isso mesmo, galera.
Estou falando do caso do Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, do qual recebi novas informações que você não verá na velha mídia. Esse caso do Felipe está prestes a revelar uma conspiração que envolve agentes brasileiros e americanos. E olha só, tudo isso foi feito para sustentar uma ordem de prisão ilegal de Moraes. Será que o castelo de cartas está prestes a desmoronar? Fique ligado, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Olha, você que já acompanha esse caso, já sabe que o nome do Felipe foi inserido no sistema de imigração dos Estados Unidos de forma criminosa. Isso, todo mundo já sabe. Mas o que tenho a revelar é mais que apenas um detalhe. Foi descoberto que um passaporte cancelado em 2021, que havia sumido em Brasília, foi usado para forjar a entrada de Martins no ZEWA. E o pior, o nome foi digitado errado de propósito. Felipe com I virou Felipe com E. Uma falha escancarada que mostra a sofisticação dessa trama sinistra. E outra, tudo isso foi feito enquanto Felipe Martins já estava preso por ordem de Moraes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Forjaram a entrada de Martins após a sua prisão. E eu vou te dizer, isso não é teoria da conspiração. A Polícia Federal, sob o comando de Fábio Shor, o famoso cachorrinho de Alexandre de Moraes, já sabia que Martins não havia saído do país. Mesmo assim, ele foi preso com base em provas falsas. E olha só o que mais. Repito, só para enfatizar. Essa fraude foi feita enquanto Martins estava preso. Preso. Uma covardia sem tamanho para legitimar a decisão autoritária de Moraes. E aí você acha que isso é coincidência? Pode anotar. O cerco está se fechando. A defesa de Felipe Martins já entrou com 2 ações judiciais no ZEWA para descobrir o nome do agente que inseriu essa informação falsa no sistema. As 2 ações são o nome do agente que teria inserido os dados no sistema e a data exata dessa inserção. Essas informações, se reveladas, vai fazer o cérebro de Moraes fritar, e é exatamente isso que ele teme. Essa, certamente, será a prova cabal que vai derrubar toda essa falcatrua. E não para por aí. O ex-procurador-geral do ZEWA, Merrick Garland, já admitiu que o sistema foi fraudado, mas ele não liberou o nome do agente envolvido. Será que ele está protegendo alguém? E eu te pergunto, será que o império da impunidade está ruindo? Agora, galera, vamos falar sobre o que pode acontecer a partir de agora. A expectativa é que a Procuradora-Geral Pam Bondi libere os dados que faltam para comprovar a conspiração internacional. E olha só, isso pode ser um prato cheio para Donald Trump. Ele já acusa Biden de abrir as fronteiras do ZEWA. E essa fraude pode ser a prova definitiva de que o governo Biden está envolvido em crimes contra o sistema federal. Este caso apresenta dimensões que vão além das questões jurídicas brasileiras, potencialmente afetando as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Se confirmada a ocorrência de irregularidades em um sistema federal americano, isso poderia ter repercussões significativas. E não para por aí. Dados secretos indicam que Alexandre de Moraes pode ser alvo de um pedido de prisão por conspiração. Sim, você não ouviu errado. Se for comprovado que ele se beneficiou dessa fraude, o ministro pode ter que responder na justiça. E eu te digo mais, há muito mais para ser revelado. A batata está assando e o desespero já tomou conta de alguns envolvidos. Fique ligado, porque essa história vai dar o que falar nos próximos dias. E aí, pessoal, o que você acha disso tudo? O jogo virou e a casa está caindo. A conta chegou e os envolvidos nessa trama vão pagar caro. O império da impunidade está ruindo e a justiça está prestes a agir. E eu te digo, essa bomba relógio está prestes a explodir. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Você não tem ideia do que o Marcos Duval soltou agora. Preste atenção aqui, família. Essa bomba aí, dessa bomba milionária, desvio milionário, é muito dinheiro, pessoal. É muita raça de dinheiro. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do tanto de dinheiro em volta disso aí tudo. O Marcos Duval soltou uma bomba aqui agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Enquanto isso, pessoal, dá o likezinho aí, tá? Quem está chegando agora, dá o like aí, compartilha. Informação de qualidade em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Já de antemão aí, agradecendo cada um de vocês aí que tem nos ajudado a chegar até aqui. Né? Vão que vão aí. Lembrando que dia 6 nós estaremos em
na Avenida Paulista, né? Então, continue nos ajudando aí, se possível. Vamos lá, vamos ouvir aí. Eu tenho a honra de receber novamente o nosso amigo da programação da Alviverde, nosso senador Marcos Duval. Duval, perdão pela semana, problemas aí contigo do ponto de vista de agenda, problemas aqui também, mas é importante fechar essa semana te ouvindo por aqui para entender o que aconteceu essa semana, uma semana, se foi importante ou não para a gente nessa busca pela nossa liberdade, pela nossa independência de novo, porque hoje ele está sob o comando de uma ditadura, e a gente sabe disso, mas tem algo que me preocupa, e essa informação... Opa! Quando chegou, eu falei, já entendi para que lado vão. Estão tentando dizer que você tem problemas de saúde, estão querendo te escantear, te tirar de jogo. Está chegando a esse ponto a briga, Duval? Bom dia. Duval, não estou te ouvindo. Senador Marcos Duval, nosso convidado. Duval, você me ouve? É só liberar o teu microfone, Duval. Por gentileza. Adianta aí, pessoal. Será que agora vai, Edson? Saiu já. Cadê o senador Marcos Duval? Ouvindo? Sim, Duval. Graças a Deus. Desculpa aí, gente. Sem problemas. Bom, Duval, e aí? Inacreditável. Dizendo que você tem problemas de saúde, que não pode continuar no cargo. Porque alguém falou assim, não acredito que estão indo e vão chegar a esse ponto, Duval. Pitoli, isso é uma notícia maravilhosa. Sabe por quê? Isso mostra... olha a matéria. Você porque vê ao contrário, né? Está escrito assim, ó. Senadores cobram Alcolumbre sobre posicionamento de Marcos Duval. Alguns congressistas consideram Marcos Duval que tem causado constrangimento para casa. Causado constrangimento. Olha só. Aí aqui embaixo, eles reafirmam essa questão do constrangimento. Aí eu pensei, o STF já viu que não tem mais como combater o Marcos Duval. Vamos agora pedir os aliados do Senado, porque aí tem a narrativa para a população. Nós estamos afastando ele porque está com problema de saúde, nós estamos cuidando dele, mas, no fundo, é um afastamento, um isolamento, para que ninguém para que as pessoas passem a esquecer da existência de Duval, e Duval some e não tem condições de se reeleger. Mas o fato de ter senadores aliados com o STF para me derrubar, isso mostra o que realmente eu incomodei o sistema verdadeiramente, não teoricamente. Para o sistema pedir socorro para o Congresso para falar sobre isso, que eu estou levando constrangimento. Eu pergunto ao brasileiro, eu estou levando constrangimento em falar a verdade e botar os dedos na ferida do que está acontecendo no Brasil? E aí, sabe o que é interessante? Eu fiz um estudo aqui, Vitória, de adjetivos que todos os políticos têm, políticos de destaque. Renan Calheiros, adjetivo, corrupto. Aécio Neves, propineiro. Sérgio Cabral, ladrão. Eduardo Cunha, rei da propina. José Disseu, chefe do mensalão. Vieira Lima, apartamento do dinheiro. Paulo Maluf, rouba mais faz. Dilma Rousseff, incompetente. E aí vai. Jean Willis, deputado do CUSP. Arthur Lira, presidente do Orçamento Secreto. Ciro Gomes, boca suja. João Alves, deputado da loteria. E aí vai. E aí, eu falei, mas não tem nenhum sendo chamado de doido. E Duval sendo chamado de doido, espera um pouquinho, isso é um elogio, porque eu não estou sendo chamado de corrupto, de ladrão, de rachadinha, de esquema. E aí eu fiz uma pesquisa de quem na história era chamado de louco. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Galileu Galilei, chegava a chamar de insano. Isaac Newton, Charles Darwin, era chamado de louco. Beethoven era chamado de maluco. Van Gogh, louco.
Albert Einstein, louco. Steve Jobs, louco. Aqui, ó. Ou seja, é um elogio para mim. O que é pior, mas o que me alerta é a jogada por detrás. Ou seja, vai jogar uma narrativa para a sociedade que o Senado está preocupado com o Duval e vai forçá-lo a uma licença para um tratamento psicológico. É aquela que você disse, se você não pode derrubar o argumento, você derruba o argumentador. Então, lá em 2023, o governo Lula gastou 4 bilhões investindo na imprensa para poder dizer que o 8 de janeiro era culpa dos bolsonaristas e que o Marcos Duval, que estava dizendo, entregando a verdade, era um doido, estava desregulado. Tanto é que o presidente do Senado, né, mandou um psiquiatra na minha casa e o psiquiatra saiu dizendo: você está melhor do que eu não tenho nem o que te recomendar. Eu acho que eu que vou te pedir para você fazer uma receita para mim. E foi embora. Então, essa narrativa voltando, ela reafirma que o sistema não conseguiu me parar. E não vai conseguir me parar. Mas o que me entristece, Vitório, é que teve gente de direita que está achando que isso é uma boa alternativa. E quando a repórter entrou em contato comigo, do 360, eu achei estranho. Eu estava entrando no voo e ela manda assim: senador, aqui é a Noemi, do Poder 360. Nos falaram que o seu nome foi mencionado brevemente hoje na reunião de líderes, que o senhor estaria causando constrangimento para casa. O senhor ficou sabendo? Aí eu respondi para ela: Naomi, acredito que todos devem ter plena liberdade de falar, pensar, agir e se expressar. E essa é exatamente a minha luta. A defesa da democracia, da liberdade de expressão, o fim da censura e o respeito à Constituição Federal. Não vejo problema algum em comentários sobre mim, sejam eles positivos ou negativos. O debate político faz parte da democracia e deve ser conduzido com transparência, respeito às instituições. No entanto, quando uma liderança menciona que a minha presença causa constrangimento para casa, aí eu me pergunto, qual o fundamento disso? Minha atuação sempre foi pautada na transparência, na defesa da verdade e no compromisso com o Brasil. Se há desconforto, ele não parte de mim, mas daqueles que, de alguma forma, se incomodam com a liberdade de expressão, com a democracia e com respeito à Constituição. Princípios que deveriam ser inquestionáveis dentro de qualquer parlamento. Portanto, se há quem se sinta constrangido, não é pela minha parte, mas dos outros. Então, como é que eles vão defender que o senador Marcos Duval, se fosse debate sobre arma, sobre questões polêmicas, aborto, drogas, não, é sobre a defesa da democracia e da Constituição. A diferença é que nunca teve um político, um parlamentar, que iniciou, falou que iria fazer, iria ir atrás de justiça e segue incansavelmente atrás dessa justiça. E aí ele é taxado como louco para tirar a credibilidade. Mas a história mostra que os loucos é que marcaram a história. Então eu prefiro, continue me chamando de louco, que é um elogio, porque rachadinha, corrupto, boca suja e não sei o quê, não se encaixa. Quer dizer, comprovadamente, na minha personalidade, no meu perfil e no meu caráter, é ilibado. Então, eu não vou me afastar nenhum dia, porque é isso que eles querem. Me afastam, depois dizem que eu ainda não estou bom, aí manipula ainda meu afastamento, aí o Marcos Duval vem sendo esquecido, e o sistema acha que sem o Marcos Duval, eles voltam a ter o poder que tinham. Não. E eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, e para dar para os brasileiros. Ainda não posso dizer qual é o órgão, mas é um órgão internacional de um poder imensurável que teve uma reunião. Desde 2023, eu tenho mandado
documentos, provas mostrando o que está acontecendo no Brasil. Eles tiveram, no início de janeiro, não vou dizer o país, eles tiveram um encontro do Conselho e o relator apresentou o meu caso e foi confirmado que um senador da República no Brasil está sendo perseguido politicamente e que se enquadra como crime contra a humanidade. E o que é melhor, eles já estão comunicando à ONU. Presta atenção, e o que é melhor, gente. A qualquer momento, Presta atenção. Eles estarão no Brasil. Eu não vou dizer nem quando, nem como, porque o Alexandre vai tentar barrá-los, mas vai vir uma comissão para o Brasil para interrogá-los. Presta atenção. Porque teve comprovação e documentação e já saiu o veredito de que eu estou sendo perseguido politicamente. Então, eu já tenho o poder, e eles, de denunciar Alexandre como crime contra a humanidade. Não é crime contra de direita, nem bolsonaristas, nem patriotas, nem brasileiros, não. É contra a humanidade. Então, eles já caracterizaram, configuraram, e é um órgão internacional de um poder que você nem imagina, Vitória. Eu estou felizíssimo. Então, eu comuniquei para eles ontem, quando a imprensa entrou em contato comigo, que já estão querendo jogar para a sociedade, que estão querendo me proteger. Tadinho, vamos ajudar o Marcos. Vamos dar uma licença para ele poder se tratar. E o que mais me entristece é ver gente de direita que está caindo nesse canto da sereia. Eu liguei, quando a repórter... São detalhes que a gente percebe. Quando a repórter disse assim... Uma repórter vai mandar mensagem para mim, vê se você concorda comigo, Vitória, você que é o nosso professor. Diz o seguinte, nos falaram que o seu nome foi mencionado brevemente, hoje na reunião de líderes, que causaria constrangimento, mas que não houve uma definição sobre nada. Uma repórter vai mandar uma mensagem para mim, genérica, assim? Exato. Aí que eu peguei, brevemente... E foi uma coisa... Aí eu entrei em contato com alguns senadores amigos, e eles disseram, não, foi um bate-boca, foi uma discussão enorme. Aí eu falei, não, obrigado pela informação. Bom, não perguntei mais detalhes. A discussão, Vitória, representa que tinha gente na minha defesa. Se fosse algo unânime, seria dessa forma. Brevemente, gente, vamos fazer isso, tá bom? Porque o senador está dando problema, vamos afastar ele desse jeito. Ok. Próxima pauta. Mas se houve debate, é porque tem líderes que começaram a vir na minha defesa e dizer, não concordo com isso, não vou fazer isso, não vou compactar com isso. Agora, pessoal, preste atenção. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar isso aqui. E agora, veja aqui a questão da corrupção. Preste atenção, gente. A questão da corrupção que eu falei que está literalmente estourada aí, ó. Tá aqui, ó. Vamos ouvir aí. Canal Verdade Pátria. Ele para tocar o terror em qualquer lugar do mundo. Contrataram ele para tocar o terror em qualquer lugar do mundo. Trump deixa o Xandão sem dormir com essa decisão. Ele acabou de inserir em seu governo ninguém menos que Tom Roman, diretor executivo associado da Casa Branca para operações de aplicação e remoção. Agora o clima esquentou para cima do Xandão. O caso de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganha contornos explosivos ao chegar às mãos de Tom Roman, o implacável chefe das decisões sômbrias nos Estados Unidos, conhecido por sua lealdade inabalável a Donald Trump e por sua postura inflexível contra imigrantes ilegais. Documentos bombásticos, incluindo imagens, áudios e assinaturas comprometedoras, revelam uma conspiração envolvendo fraudes na viagem de Felipe, com inserções fraudulentas de dados e autorizações suspeitas.
Essas evidências já estão sobre a mesa de Roman. E a expectativa é de uma ação implacável, que pode derrubar figuras de alto escalão no Brasil, como o delegado da Polícia Federal Fábio Shor e agentes federais cúmplices nessa trama sinistra. O cerco está se fechando, e Tom Roman está prestes a desferir golpes certeiros contra os envolvidos, prometendo uma verdadeira limpeza no cenário político. Em um discurso incendiário no CPAC, o encontro que reuniu os principais líderes da direita nos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump, Tom Roman não mediu palavras ao subir ao palco. Com uma postura desafiadora, ele declarou: "Não me importo se vocês gostam de mim ou não. Estou aqui para cumprir uma missão e fazer valer a lei." Deixe-me dizer isso se eu ofender alguém. Hoje eu não me importo. Não, cuida. A mídia nos fundos. Eu tenho certeza de estar lendo. Há muitos eventos do meu quadril amanhã. Eu realmente não me importo com o que você acha de mim. Essa declaração ecoou como um aviso aos criminosos. Roman não tem medo de punir aqueles que violam as leis em solo americano. O crime de Felipe Martins, cometido em território dos Estados Unidos, coloca-o diretamente na mira desse implacável defensor da justiça. E as consequências não param por aí. Até mesmo Alexandre de Moraes, figura proeminente no cenário jurídico brasileiro, pode sentir o peso das ações de Roman. A expectativa é de que uma onda de justiça varra os envolvidos, sem deixar pedra sobre pedra. Tom Roman enfatizou em seu discurso a importância de fazer cumprir a lei, destacando o verdadeiro significado de law enforcement nos Estados Unidos. Ele deixou claro que está determinado a garantir que a lei seja cumprida a qualquer custo, sem se deixar abalar por pressões da mídia ou lamentações de militantes. Com um histórico de mão pesada contra criminosos, Roman tem um perfil de carrasco implacável para aqueles que desafiam a ordem legal. Aqueles que forjam provas e manipulam o sistema judicial estão prestes a enfrentar a fúria desse defensor da justiça. A era da impunidade está chegando ao fim. E Roman está preparado para agir com rigor contra os transgressores. O cenário político treme diante da perspectiva de uma limpeza profunda, onde ninguém estará acima da lei. Com a mudança de administração nos Estados Unidos e a ascensão de Donald Trump ao poder, as investigações sobre a suposta fraude envolvendo Felipe Martins ganham novo fôlego. A defesa de Martins, após enfrentar barreiras durante o governo anterior, encontrou agora um ambiente mais favorável para suas reivindicações. A expectativa é que, sob a liderança de Trump, as autoridades americanas conduzam uma investigação minuciosa para desvendar a verdade por trás das acusações. Essa nova fase pode trazer à tona revelações impactantes, capazes de abalar as estruturas políticas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O desenrolar desse caso promete ser um divisor de águas na luta contra a corrupção e a manipulação do sistema judicial. Deixa eu explicar quem é. Esse caso do Felipe Martins já está chegando na mesa do Tom Roman, o Bordazar. Está chegando ali. Explica. Ele tem a carinha boa. Eduardo e eu estávamos no CPEC e acompanhamos o discurso do Tom Roman. Digamos que ele é um terror. Eu vou dizer. Da imprensa junto com os imigrantes legais. Pois é a informação que eu tenho, que todo esse material está chegando na mesa dele. Vai cair Fábio Shor e todos os agentes federais. Pode anotar. Pode anotar. Olha, em como é que ele começou o discurso dele? Consta. Como é que ele começou o discurso dele? Presta atenção, gente. Ele entrou no palco e falou assim... Presta atenção. Eu não me importa a mínima se vocês gostam de mim ou não gostam. Eu não estou nem aí para isso. Mas ele já deu várias entrevistas com esse mesmo tom. Ele fala o seguinte: eu estou aqui para cumprir uma missão e fazer valer a lei, enforce the law. Né? As pessoas esquecem o que quer dizer as palavras, as expressões nos Estados Unidos. Né? Law enforcement. Ele está aqui para fazer valer a lei. Então ele não quer saber de choradeira, de imprensa, de militante. Ele vai botar para quebrar. E tem um amigo meu que, num grupo de debate, tudo, até com alguns mais acadêmicos, tem alguns liberais mais limpinhos, mas é engraçado que é o seguinte: acabou a palhaçada. Deputado, o senhor falava agora há pouco da CREDEM, né? CREDN, né? É a Comissão de Defesa Nacional que tem prerrogativas para além do regimento interno. Ela tem prerrogativas de fronteira e de acordos diplomáticos.
e o senhor sabe disso, evidentemente, é o caso o senhor assuma a comissão, de olhar com um pouquinho mais de cuidado o que aconteceu com o Felipe Martins, que eu tenho a impressão que se esse fio for puxado, eu acho que muita coisa não para mais em pé. Com certeza, Silvio. É uma das medidas que a gente quer colocar adiante, e eu já tenho conversado isso, é trazer o Mike Benz ao Brasil para que ele dê o seu depoimento sobre a USAID, mas paralelamente a isso, é muito grave também o que aconteceu com o Felipe Martins. Né? Para começar, é esdrúxulo. Você prendeu uma pessoa que fugiu dos Estados Unidos, você prende essa pessoa no Brasil, na casa da sua noiva, da sua namorada, da sua mulher, no Paraná, em Ponta Grossa. Poxa, isso aí é quase que uma peça de ficção. Mas existem matérias da imprensa mais recentemente dando conta de que Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil e ainda assim decretou sua prisão. Então, como esse assunto nos Estados Unidos é tratado de maneira muito mais séria, e lá não existe um Alexandre de Moraes, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, é de sua maioria formada por juízes do espectro mais conservador, mais à direita, indicados por presidente de direita, né, você tem um debate muito mais saudável, muito mais racional com relação a essa política migratória. E nos Estados Unidos isso é sério. Eu dou o benefício da dúvida para não afirmar que ocorreu uma inserção falsa do Felipe Martins com a ajuda de burocratas da imigração norte-americana, mas é difícil você imaginar uma outra situação que não essa falsificação. Então, provavelmente, para incriminar um inocente, uma autoridade americana entrou em conluio com uma autoridade brasileira, aí eu não sei se exatamente quem é que foi, né? Mas provavelmente ocorreu aí esse tipo de pedido, porque eu não imagino que uma autoridade americana absolutamente do nada vai inserir uma inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos, mas assim que se identifica essa autoridade americana, e isso não vai ser difícil de fazer, isso está indo adiante, inclusive, nesse momento. Ontem a Ana Paula Heckel trouxe essa novidade em primeira mão, dizendo que o Tom Hannon, se não me engano o nome dele, já está, que é o 01 das fronteiras americanas, ele já está com o caso do Felipe Martins nas mãos dele. Os advogados de Martins já encontraram com o secretário de Estado, o chanceler Marco Rubio, e isso tudo daí vai fazer com que as autoridades americanas mergulhem dentro do caso do Felipe Martins. Pode ser até o leading case, o caso pioneiro para uma nova política de fronteiras dos Estados Unidos. Eu vejo isso daí até com certa probabilidade de acontecer, porque envolve não só a figura do Felipe Martins, que eu falo aqui nos Estados Unidos, que é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro, é um assessor especial de relações internacionais, mas envolve o próprio presidente Bolsonaro em si, que aqui nos Estados Unidos é conhecido como o Trump dos trópicos. Então é um caso que tem todos os ingredientes para ser uma grande bomba aqui nos Estados Unidos. E uma vez encontrado esse burocrata que fez essa inserção falsa no sistema migratório americano, vai vir naturalmente o segundo passo, que é perguntar para ele se ele teve alguma colaboração de autoridade brasileira. E aí eu acho que todo mundo já consegue imaginar o desfecho disso. Vai ter gente sem passaporte, mas isso daí vai ser o mais leve, tá? Porque aqui nos Estados Unidos, essa falsificação é crime. Os Estados Unidos vai correr atrás de uma prisão dessas pessoas. Essas pessoas vão ficar impedidas de sair do Brasil. Elas só não virão para os Estados Unidos porque o Brasil não extradita os seus nacionais para outros países. Mas é provável que os Estados Unidos movam uma ação criminal, mande para o Brasil para que o Brasil cumpra, né, com essa punição aos agentes envolvidos. Fique atento, pois os próximos capítulos dessa saga podem redefinir os rumos da justiça internacional. Enquanto as investigações avançam, a tensão aumenta nos bastidores do poder. Figuras antes intocáveis agora se veem sob o escrutínio implacável de Tom Roman e das autoridades americanas. A possibilidade de uma cooperação internacional para punir os culpados adiciona uma camada extra de complexidade ao caso. A sociedade assiste, apreensiva, ao desenrolar dos acontecimentos, na esperança de que a verdade prevaleça e que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. Este é um momento crucial na história recente, onde a justiça tem a oportunidade de mostrar sua força e imparcialidade. O cerco está se fechando e agora não tem mais volta. O caso de Felipe Martins se tornou uma bomba relógio prestes a explodir no colo dos fraudadores e cúmplices dessa trama sórdida. Documentos revelam que a inserção de dados falsos foi orquestrada por um esquema de bastidores, onde agentes federais e figuras poderosas montaram uma operação covarde para incriminar Felipe. Mas a casa caiu. Nos Estados Unidos, a justiça não brinca em serviço. E Tom Roman já está com tudo em mãos para fazer valer a lei com toda a sua força. O que isso significa? Simples. Prisão imediata para todos os envolvidos. Não importa o cargo, não importa o nome. Se tem um dedo sujo nesse crime, vai cair. O jogo virou e agora a justiça americana vai correr atrás até o fim.
Os responsáveis pela fraude que alterou dados oficiais e manchou o nome de Felipe Martins serão tratados como criminosos de alto nível. O crime não tem fronteiras. E nos Estados Unidos, as leis são aplicadas sem dó nem piedade. Essa quadrilha, que tentou usar o sistema para forjar acusações, vai enfrentar a fúria da lei. O Brasil pode até tentar encobrir, mas nos diz, quem comete crime sofre as consequências. E tem mais. Se Alexandre de Moraes tiver qualquer envolvimento nesse escândalo, que se prepare, porque a bomba está para explodir. Sem proteção política, sem blindagem da mídia, sem jeitinho. Agora, a perseguição judicial vai virar contra os verdadeiros culpados. O recado foi dado, e agora só resta aguardar o desfecho desse caso, que pode mudar tudo. O império da impunidade está ruindo, e os responsáveis por essa farsa vão pagar caro. Isso é só o começo. E é por isso que eu preciso que você, que chegou até aqui, aperte o botão do like. Isso... Família, o chicote mudou de mão, família. Amanhã não, né? Domingo, preste atenção. Domingo tem uma dinamite que vai ser solta aqui em Copacabana. Eu não vim para aqui à toa. Vocês irão ver o discurso que o presidente Bolsonaro vai fazer, o discurso inédito, na qual ele nunca falou. O Silas Malafaia estava sumido aí, o povo achou que o Silas Malafaia traiu o Bolsonaro. Nunca traiu o Bolsonaro. Os dois estão mais fechados do que tudo, Fábio. E o Silas Malafaia acaba de soltar uma aqui que você vai ficar impactado. Preste atenção o que o Silas Malafaia falou agora há pouco. É de cair o cabelo da cabeça. Quem está caindo o cabelo da cabeça, todo mundo sabe quem é, né? Então vamos ouvir aqui, o Silas Malafaia. Escuta o que o Silas Malafaia soltou aí agora. Preste atenção. Já senta o dedo no like aí, pessoal. Vai chegando, dando aquele joinha aí. Eu acho que é bastante importante para mim, para todos nós da Auriverde, em especial, não quero me colocar à frente de nada nem ninguém, mas acho que é importante para um Brasil que precisa estar unido, porque a causa ela é justa, a causa ela é prioritária, que a anistia desses brasileiros que sofrem hoje é a união de um Brasil que luta para retomar a liberdade que perdemos. Um Brasil que precisa de todos, juntos, na mesma trincheira, ombreados, ladeados, de braços dados, fortalecidos por aquilo que certamente vai nos mover e vai nos levar até o sucesso nessa batalha que será árdua. Fácil não será. E nós precisamos todos estarmos juntos nesse momento. E é por isso que já há alguns dias eu tenho provocado o pastor Silas Malafaia para que ele estivesse aqui conosco, para que nós pudéssemos retomar essa conversa que sempre foi franca, sempre foi muito sincera, sempre foi muito verdadeira, independentemente de qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer adversidade que tenha surgido aí no meio. Entendo que o nosso objetivo é muito maior do que qualquer situação que tenha ocorrido ali atrás. É por isso, pastor, que eu o recebo aqui na nossa casa, na Auriverde Brasil, que é a tua casa também, agradecendo a oportunidade, agradecendo a chance de ouvi-lo e dizer que eu tenho um profundo carinho, uma profunda admiração pelo senhor, que nunca foi apagada, em hipótese alguma. E quero abrir as portas dessa casa para que o senhor volte a frequentá-la aqui com o carinho que sempre teve, sempre foi recebido. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez à Auriverde Brasil. Bom dia, é um prazer, uma alegria estar com você e estar com essa sua audiência, essa turma gigante que te acompanha. Para mim é um prazer também. Eu tenho aprendido que a unanimidade é burra. A gente cresce na discordância. E todo mundo pensar a mesma coisa é o que estão tentando fazer no Brasil. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Então, se não houver divergência, nós estamos igual à esquerda, que Zé Dirceu, o herói do povo brasileiro, o cara corrupto, condenado, e o escambau, e todo mundo dizendo a mesma coisa. Então, acho que a divergência é importante, a gente vai discutir, vai discordar, mas a maturidade vai fazer a gente entender que tem coisas muito mais importantes do que as nossas discordâncias menores. Então, vamos embora, vamos para frente. Desejo lhe dar um abraço no Rio, pastor. Desejo trocar esse abraço fraternal com o senhor. Correto. Vamos embora.
Pastor, acho que é importante a gente tem feito convite aqui desde o primeiro momento, desde o disparo daquela mensagem do presidente Bolsonaro, já tratando de Copacabana, no próximo domingo, 10 da manhã, a gente tem feito convite diariamente, repetidas vezes aqui na Oliverde. Entretanto, acho que é importante reforçar não só o convite para que 1 milhão de pessoas estejam em Copacabana, mas o motivo pelo qual ali estaremos, pastor. O que nós temos que entender, eu vou lembrar um pouco, porque não existe homem sem história, nem história sem homem. A gente não pode desmerecer a história. Então vamos lá. Olha como essa esquerda é hipócrita. A esquerda lutou por anistia, sabe para quem? Opa, tá sem áudio aí, pastor. O que você tá arrumando? Tá sem áudio, é lá, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. O áudio é lá o cara que tá morreu. Então, quando você pega e vê quem está preso, mulheres de 70 anos, 67 anos, 65 anos, avós, donas de casa, isso é uma afronta à nossa inteligência. Isso clama ao céu. Porque nós não estamos tratando de alguém politicamente. Isso aqui é um grupo político que já estava armado e esse grupo já vinha planejando. Não! Gente do povo que estava protestando contra um governo que estava acabado de ser empossado. E outra, botar Bolsonaro nisso é a coisa mais ridícula, que o Bolsonaro estava na América. Como é que um cara comanda um golpe lá na América, como diz o Eduardo, comandou um golpe da Disney? Como é que é isso, gente? Quais as conexões entre essas pessoas presas, Bolsonaro e os outros 30 acusados? Nenhuma. Grande parte dessas pessoas já estavam pacificamente há 2 meses em frente ao QG do Exército, sem causar uma baderna. E outra, cadê os vídeos que o senhor Flávio Dino apagou das câmeras de Brasília, para a gente ver quem é que quebrou, não quebrou? E uma outra, golpe, onde o chefe do GSI, General Gonçalves, abre a porta do Palácio e da Água e conversa com o pseudo-golpista. Gente, isso é estranho. No fundo é o seguinte, Pitoli, nós estamos diante da mais terrível perseguição política da história do país. A anistia, lá, a anistia que houve no Brasil, foi anistia para preso político, sim. Gente que queria implantar uma ditadura comunista, sim. Gente que pegou em armas, sim, até matou gente. Agora, não querer dar uma anistia para donas de casa, para aposentados, para pessoas idosas, isso é uma tremenda de uma vergonha, e desculpe a minha linguagem, de uma safadeza sem tamanho. Pastor, nós temos algumas questões envolvendo, por exemplo, 2 pontos que para mim me incomodam muito, que é quem tolera o que está acontecendo e quem encoraja estes a manterem esse estado de coisas no Brasil. Precisamos olhar para estes, né? Quem tolera, né? E quem encoraja essa turma a continuar fazendo o que está fazendo, como Alexandre de Moraes e sua trupe. Eu queria entender, pastor, do ponto de vista, inclusive, da Bíblia, do Evangelho, né? de toda a palavra, né? O que está reservado para estes, por exemplo, que não se sensibilizam com as falas dos garotos, filhos da Débora dos Santos, a mulher do batom na estátua, né, o Caio e o Rafael, que a gente tem veiculado também diariamente para tentar sensibilizar as pessoas? O que está reservado para estes que toleram e encorajam tamanha maldade, pastor? Há um texto na Bíblia, do Salmo 89, versículo 14, que diz que diante de Deus está a verdade e a misericórdia. A base do seu trono é justiça e juízo. Um dos nomes de Deus, no original do hebraico, Deus se manifesta o seu caráter através de vários nomes. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus que provê. Okay? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E tem um nome de Deus chamado Jeová Tsidkenu, o Deus que é justiça nossa. Eu digo para você, Pitoli, esses caras podem escapar da justiça dos homens. Esses caras podem escapar, mas não vão escapar da justiça divina. Sabe qual é a nossa questão? É que eu e você, nós, estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade.
Para Deus não tem passado, presente e futuro. Então, Deus não trabalha, e diz também no texto da Bíblia, de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, eu creio, você me perguntou, fez uma pergunta de cunho religioso, de fé e cristão, eu creio que vai chegar a hora dessa gente. Não importa quanto tempo isso venha acontecer, mas vai chegar a hora dessa gente. Porque a injustiça, se tem coisas, por exemplo, a soberba é uma coisa que Deus não suporta, não tolera. Uma delas, a soberba. A injustiça contra o fraco, contra o pobre, contra o indefeso, isso aborrece a Deus. E essa gente vai pagar muito caro. Ou pelas mãos do supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelas mãos do supremo poder do universo, que é Deus. Porque, preste atenção, e no meu discurso eu vou dar uma palavra nisso aí. Quem é que sabe o que vai acontecer se botarem a mão em Bolsonaro e prenderem? Quem é que pode dizer o que vai acontecer com esse país, com essa nação? Então a coisa não é uma brincadeira. É uma coisa. Eu não estou aqui fazendo ameaça a ninguém. Eu não estou aqui dizendo nada, nem que vai, nem que não vai. Eu estou falando de hipóteses. Quem é que pode? Então, eu me lembro, eu acho que você vai se lembrar também, que por causa de 20 centavos na passagem de ônibus, o Brasil parou. E eu me lembro que naquela época, Eduardo Cunha já estava com tudo armado para tirar o poder do Ministério Público. Eu fui chamado pela Associação do Ministério Público em Brasília, os caras apavorados, me pedindo ajuda com os deputados evangélicos para votar contra, porque a Câmara estava armada. Quando o povo veio para a rua, a começar com a questão de 20 centavos de passagem em São Paulo, isso alastrou, eu tenho uma memória razoável, né? Então, isso se alastrou, aí chegou até o Congresso a pressão do povo, e o Eduardo Cunha retirou de pauta. Porque quando um povo se manifesta, meu amigo, não tem senador, não tem deputado, não tem presidente, nem ministro de Suprema Corte, porque o povo é o supremo poder. E o brasileiro é pacífico por excelência, graças a Deus por isso. O brasileiro é pacífico. Mas só que chega uma hora que a medida de um povo se esgota. E isso que, para mim, é a coisa perigosa. Sabe? Não é aquela nação que o povo é politizado a tal ponto, não. Eu fico com muito mais medo, numa linguagem bem franca, de um povo que é pacífico, sabe? Que não gosta de briga, isso é muito bom, mas quando a medida desse povo alcança, é igual aquele cara que é quieto. Eu sou um cara sanguíneo, então eu falo, mas não faço nada. Mas sabe aquele cara fleumático, que é quieto, que é calado? Esse cara, quando a medida estoura, é perigosíssimo. Então, eu temo, vou te ser honesto, posso estar até errado, Tolly, mas eu temo um povo muito pacífico, muito cortás. Quando a medida deles encher, aí a coisa foge do controle de qualquer um. É, pessoal. Silas Malafaia, né? Falou tudo aqui, né, pessoal? Falou tudo. O que nós estamos vendo e vivenciando aí, família, é uma covardia sem precedente, tanto sendo feito com o presidente Bolsonaro, tanto sendo feito com os presos do 8 de janeiro, que até hoje tem gente preso lá sem ter feito absolutamente nada, é zero, 0,0, nada, sem ter cometido crime algum. Por isso que eu estou falando com vocês que muita coisa vai acontecer a partir de domingo, dia 16. A história do Brasil será passada a limpo. E as corrupções aí, ó, até o Ciro Gomes, cara, até o Ciro Gomes. Quem diria, o Ciro Gomes está escancarando as corrupções do barbudo. Veja isso aqui, ó. Eu não gosto de Ciro Gomes, não, tá? Já para que fique bem claro aqui, eu detesto Ciro Gomes, mas até ele está escancarando a jogatina da corrupção. Vamos ouvir aqui.
Olá, infelizmente esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano, de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 36,1%. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que desavergonhadamente deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Essa é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria. E agora, melhorou? O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando o áudio aí, pessoal? Melhorou? Da vida toda como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. Melhorou o áudio? Permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Foram os pau-mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC.
Eu nem ninguém deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase um terço do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Pessoal, desculpa aí, tá, pessoal? Está dando eco aí, que nós não... Todo mundo sabe aí que nós não estamos aí nos estúdios, né? Então, infelizmente, aí vai ter hora que vai dar, não vai ficar muito bom aí mesmo, não. Entendeu? Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui agora. Preste bastante atenção aí, pessoal. Tá chegando agora aí. Vai chegando, sentando o dedo no like aí. Eu quero chamar a sua atenção, tá? Para esta matéria aqui, ó. Você vai clicar nessa capinha aí agora. Senador Marcos Duval vai para cima agora, solta a bomba, FBI no Brasil. Por gentileza, pessoal, tem 486 pessoas aí. Eu não estou no meu horário normal de fazer live, né? Eu faço live mais cedo. Mas como eu viajei a noite toda, né? Cheguei aqui agora há pouco, inclusive estou até sem dormir. Clica nessa capinha. Eu vim de ônibus, tá, pessoal? Vim de ônibus. Clica nessa capinha aí, vão todo mundo para lá, tá? Vão todo mundo para lá que a gente vai começar a live lá agora e o senador Marcos Duval, né? Deixa eu até confirmar aqui, já está certinho aqui. O senador Marcos Duval vai entrar ao vivaço aí agora. Só você clicar aí e vão todo mundo para lá. Te espero lá.